Saudações azulinas a você que acompanha a coletiva na Remo TV Bet Nacional. Hoje com o volante João Afonso, as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube do Pará. Um abraço, João. Prazer você de volta aqui conosco na coletiva. João, vocês já estão treinando aí depois da reapresentação, vai o segundo dia, né? Vocês têm conversado, o técnico tem conversado com vocês. O que se fazer para buscar vitória por vitória, depois de tanta batalha, tanta luta, o Clube do Remo chega nessa situação de, daqui para frente, durante esses 4 jogos, não perder nenhuma partida, hein, Afonso? Hein, João Afonso? Boa tarde. Boa tarde. Cara, a gente sabe que é difícil, né? Como todos os jogos, não tem jogo fácil. E agora na reta final ainda mais. E a gente tem conversado bastante, cara. A gente, desde o momento que acaba o jogo, a gente já sabe onde a gente errou, o que a gente deixou de fazer para ter ganho, para ter pelo menos empatado. A gente é bem consciente. Infelizmente o futebol é assim, né, cara? Às vezes não é uma matemática exata, né? Do outro lado também tem uma equipe querendo vencer. E infelizmente tiveram mais sorte do que nós, foram mais competentes, né? Mas a gente sabe que todo jogo para nós é uma final e é dessa maneira que a gente está encarando. O próximo jogo, a Aparecidense, é uma final de Copa do Mundo para nós. A nossa semana já começou sendo uma final. A gente sabe que a gente não tem mais margem de erro, né? A margem mínima de erro. A gente não pode mais errar, então estamos muito focados nesse jogo. A gente vai pensar única e exclusivamente nesse jogo, porque é o jogo da nossa vida, é o jogo do ano para nós, e é com esse pensamento que a gente vai entrar. Vocês conversaram com o treinador, ele já perguntou para vocês se é o momento agora de repente mudar o sistema ou não, hein, João Afonso? Obviamente a gente conversa, né? A gente troca ideias, né? Tanto da nossa parte para ele quanto da parte dele para nós. Mas eu acho que nessa questão de esquema a gente não pode interferir. Obviamente a gente pode dar nossas opiniões, do que se sente mais à vontade ou não, mas, né, o nosso professor, o nosso staff é muito qualificado para saber o melhor esquema que a gente vai jogar, estudar bem o adversário, saber como a gente enfrentar, né, e como a gente vai fazer para vencer, né? Eu acho que a gente conseguiu encaixar nesse sistema. A gente também não pode ficar preso único e exclusivamente, né? No próprio jogo tem muitas variações. Então, independente do esquema, a gente tem que considerar como uma final muito importante mesmo para nós, porque é o nosso jogo do ano. Você, particularmente falando, você está se sentindo bem nesse sistema, nessa posição que você está atendendo o treinador, meu caro João Afonso? Estou me sentindo bem, eu já tinha jogado algumas vezes nessa posição e não tinha sentido muita dificuldade. Obviamente eu nunca tive uma sequência nessa posição, né? Foi uma situação nova para mim, mas estou me sentindo bem, estou procurando dar o meu máximo, dar o meu melhor. E obviamente que os erros vão acontecer, é normal, mas estou dando o meu máximo. Acho que como todos estão dando o nosso máximo. Eu acho que independente de posição, independente de quem vai jogar ou não, a gente tem que estar cada vez mais focado, mais junto, mais unido, porque a gente sabe que são os nossos jogos mais importantes, né? Falando único e exclusivamente desse, é o mais importante para nós e a gente não pode errar, né? É a margem mínima de erro. Boa tarde, João. Tilon Maués, Diário do Pará. Queria te perguntar mais uma vez sobre essa situação desse esquema do Remo, jogando com 3 volantes, 3 homens na defesa. E no começo se estranhou quando o Rodrigo optou por 2 homens de zaga mesmo e um volante mais recuado, que foi o teu caso. E mesmo quando tu não pudeste jogar, ele já chegou a colocar o Curuá mais de uma vez ali. E as pessoas estranham, né? Um volante jogando ali atrás. Mas isso não é incomum no futebol, né? Uma mania de 3, você jogar, botar um jogador com um pouco mais de mobilidade, como é um volante, com uma saída de bola talvez um pouco mais qualificada. Eu queria que tu comentasse essa opção do Rodrigo, de ter dentro dessa linha de 3 um jogador com essas características como é a tua, um pouco do Curuá também. Queria que tu falasse sobre essa situação.
Boa tarde, boa tarde. Eu acho que no futebol hoje tem bastante equipes jogando dessa maneira, né? E dá para variar bastante, dá para às vezes colocar um lateral, fazer a saída mais baixa. Então acho que em relação a isso não é uma novidade. Eu fiquei um pouco surpreso também, porque como eu falei, eu nunca tive uma sequência jogando assim, mas estou me sentindo bem. Eu acho que talvez a ideia do treinador tenha sido essa, uma saída de bola um pouco diferente, né? E também durante a própria partida poder ter uma variação, se quiser adiantar o volante ou não. Talvez eu acho que tenha sido isso. E acho que realmente a nossa equipe encaixou, né? Obviamente que alguns resultados vieram, outros não. Mas mesmo quando os resultados não vieram, acho que a gente jogou uma partida ou partidas que foram disputadas, tanto poderia ter ganhado ou perdido, né? Acontece no futebol, infelizmente. Mas eu acho que a nossa equipe conseguiu encaixar bem nesse modelo e fizemos boas partidas. Obviamente a gente não pode ficar preso, né? Se o treinador escolher por mudar ou não, a gente vai dar o nosso máximo, independente de formação. Mas eu acredito que a gente conseguiu fazer boas partidas e eu acho que, como o nosso time encaixou, a gente tem tudo para conseguir essa classificação. A gente vai brigar por isso e vamos dar o nosso máximo. João, ontem o Remo, o clube, né, pulou uma fogueira, foi julgado por causa daqueles problemas que aconteceram aqui contra o São Bernardo, podia perder o ano de campo, mas passou, foi só uma multa e vai jogar essas 2 partidas que restam nessa fase no Mangueirão, provavelmente. E vocês tiveram assim essa oportunidade de jogar contra o CSA lá, o estádio não estava lotado, mas a torcida compareceu um bom número, ajudou muito o time, todo mundo comentou sobre isso. Nessa reta final, cara, necessitando tanto dos resultados, o que tu projeta? O que vocês projetam dentro do elenco sobre essas 2 partidas no Mangueirão, com a possibilidade de casa estar muito cheia e o quanto isso vai fortalecer o time? Cara, eu acho que já foram perguntados outras vezes, né, sobre a nossa vontade de jogar ou no Bainão ou no Mangueirão. Eu acho que eu, particularmente, independente do estádio, independente, a gente tem que focar na partida. Obviamente tem escolhas. O Mangueirão talvez o ambiente seja um pouco melhor, né? Mas eu acredito que a nossa equipe, a nossa torcida, independente se for aqui, se for lá, vai vir, vai nos apoiar, porque o desejo deles é o nosso também, cara. A gente quer muito essa classificação, a gente quer muito fazer sequência de vitórias, a gente quer muito encaixar um bom futebol coincidindo com um bom resultado, né? E a gente precisa muito deles, independente se for aqui no Bainão, se for no Mangueirão, que eles possam ir, lotar o estádio, nos apoiar do início ao fim. A gente sabe da responsabilidade que é vestir essa camisa e a gente assume essa responsabilidade. A gente sabe que é uma camisa pesada e a gente vai dar o nosso máximo, mais do que o nosso máximo, 120% se a gente puder, para a gente conseguir essa classificação. João, tá todo mundo meio voltado um pouco também para os Jogos Olímpicos, né? Quem gosta de esporte está acompanhando. Acredito que vocês também, por serem atletas profissionais, devem estar olhando ali os outros esportes. E a gente vê muitas histórias de superação. A gente que estava numa situação ruim consegue dar a volta, consegue uma boa colocação, consegue até uma medalha. Isso para vocês que são atletas profissionais, que vocês sabem o que é trabalhar todo dia no sol, na chuva, concentrar, ficar longe da família. Essas histórias elas servem também de inspiração para vocês no dia a dia e para quem sabe conseguir essa virada agora e a classificação? Claro, com certeza. Nós também, quando éramos pequenos, tínhamos sonhos, né, de chegar, vestir uma camisa de um grande clube, de jogar bons campeonatos. E hoje a gente está aqui, cara. Então, eu acho que não tem motivação maior do que essa, né, de poder olhar para trás e ver que a gente conseguiu vencer, conseguiu chegar aqui tão longe com tantos adversários, né, tantos obstáculos. E nas Olimpíadas igual, né? Eu acho que todos que estão ali estão por mérito e olham para trás, vê que passaram por muitas dificuldades, às vezes conseguir uma medalha é tão importante. E voltando para cá, para nós também, cara. Durante esse campeonato a gente passou por muitas dificuldades, algumas derrotas, momentos ruins. E eu acho que se a gente conseguir essa classificação vai ser uma volta por cima. E é isso que a gente busca, cara. A gente vai buscar até o final pra gente dar alegria pra nossa torcida. João, boa tarde. Boa tarde. Seu xará, João Vanderlei, TV Liberal. Queria começar falando sobre essa questão do aproveitamento vendo os próximos jogos, né? Com o Rodrigo Santana, desde quando o Remo assumiu, o Remo tem 75% de aproveitamento em casa. São 3 vitórias e 1 derrota jogando em Belém. Curiosamente, 3 vitórias é o que o Remo precisa
para chegar ali na pontuação de corte, né? No mínimo da pontuação de corte, levando em consideração os últimos anos na Série C. Como é que vocês, jogadores, encaram essa informação e o que fazer para manter esse retrospecto já a partir de segunda-feira? Boa tarde. A gente sabe que faltam poucas partidas e a nossa margem de erro é mínima, é cada vez menor. Mas não podemos pensar lá no São José, né? Temos que pensar agora na Aparecidense, sabendo que é o nosso jogo mais importante do ano, sabendo que o resultado, talvez a nossa sequência dependa desse resultado, então a gente precisa entrar nessa partida muito focado, muito ligado, já durante a semana, mentalizando e focando que precisamos vencer, independente de como for, se for no começo, se for no final, precisamos vencer, sabendo que eles também precisam da vitória, que vai ser um jogo difícil, mas diante do nosso torcedor a gente tem que se impor e tem que conseguir essa vitória para a gente conseguir mentalizar e focar nos próximos jogos. E o Remo vai jogar na segunda-feira sabendo de todos os resultados, né? Que a rodada começa no sábado e vocês são o último jogo contra a Aparecidense, segunda, 8 da noite. Como é que vai ser a apreensão nesse final de semana? E se vocês, jogadores, acompanham também, como vão fazer? E qual o sentimento também de acompanhar essa rodada durante todo o final de semana? Porque os outros resultados podem ajudar muito vocês. Eu acho que falando particularmente de mim, não acompanho muito, acompanho o resultado no final, assim, para saber como tá. Mas eu acho que isso não pode interferir no que a gente vai fazer dentro de campo, né? A gente não pode focar nos outros resultados, saber se a gente vai estar mais para cima, mais para baixo. Até porque esse não é o último jogo, né? A gente tem outras partidas. A gente não pode perder o nosso foco, a nossa atenção, que é no jogo, que é na Aparecidense. Saber o que a gente precisa fazer para vencer, os pontos fortes deles, os pontos fracos. E é nisso que a gente tem que focar toda a nossa energia, toda a nossa força. E não focar em coisas que a gente não pode controlar, que é os resultados dos nossos adversários. Não, a gente tem que focar nessa partida, vencer, dar o nosso máximo, sair de lá esgotado, mas com a consciência tranquila que a gente deu tudo para conseguir a vitória. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Lembrei. O Remo e a Aparecidense são dois times que são dois dos mais vazados nessa Série C. E o Remo está colocando para jogo, nessas últimas partidas, um sistema diferente com o Rodrigo, né, com 3 zagueiros. Vocês se sentem mais seguros com esse esquema de 3 zagueiros? Porque muita gente pode pensar, 3 zagueiros é mais retrancado. Eu acredito, pelo menos da minha parte, que é justamente o contrário. Mas como vocês se sentem em campo, jogadores, com essa mudança tática que foi aplicada nos últimos jogos? Cara, infelizmente, né, a gente tá tomando bastante gols, mas como eu falei antes, cara, eu acho que a nossa equipe encaixou depois que o nosso treinador chegou, a comissão técnica, o staff. Encaixamos, conseguimos jogar bem, algumas vitórias vieram, outras não, mas a equipe conseguiu mostrar um bom futebol. Eu acho que essa questão de defensivo é justamente o contrário, também penso dessa maneira, porque libera muito os nossos laterais, os nossos extremos não precisam voltar tanto. Eu acho que deixa a nossa equipe bastante ofensiva, fica um pouco mais exposta para poder acontecer tomando gols, mas eu acho que a nossa equipe encaixou e dessa maneira, independente se for com 3 ou com 4 zagueiros, independente, a gente precisa das vitórias e vamos focar ao máximo para a gente conseguir a nossa classificação. Muito obrigado a todos que acompanharam a coletiva aqui na Remo TV Bet Nacional e até a próxima.